Boa noite, meus queridos, aqui nos acompanhando no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. Hoje, aproveitando aqui o silêncio da madrugada para poder antecipar alguns materiais e, evidentemente, já gravar um material do nosso Notícias Comentadas. E, bom, estamos aqui, né? Bem, era para ser uma semana mais tranquila, aparentemente, mais de boa, porém não é exatamente isso que estamos vendo. Começo falando aí, evidentemente, sobre a eleição na França, afinal, com tudo que tem ocorrido mundo afora, com várias notícias, informações, todo esse tumulto e a questão político-eleitoral, inclusive aqui, tanto no Brasil quanto em outras partes do globo, tem feito a gente pensar e repensar sempre a política. Afinal de contas, é isso que tratamos aqui no canal. Bom, antes de tudo, Macron e Le Pen estarão disputando o segundo turno nas eleições francesas, o que significa que os franceses, não terão aí grande salvação. Afinal de contas, na nossa ótica, na linha política que defendemos no podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, e entendemos que nenhum dos partidos será suficiente, será de fato capaz de atender as demandas e as necessidades da classe trabalhadora francesa, quiçá da classe trabalhadora mundial. Evidentemente, não se trata aqui de defender esse ou aquele lado, mas sabemos que, apesar de tudo, a política de Emmanuel Macron seria mais, ou melhor dizendo, menos complicada do que a de Le Pen. Afinal de contas, se trata de uma candidatura liberal, como tantas outras que já vimos por aí, e pelo menos impediria a França de cair nas mãos da extrema-direita. Aliás, um candidato também de extrema direita, esse mais à direita ainda do que Marine Le Pen, esteve também disputando as eleições, porém perdeu. Em terceiro lugar ficou o que a imprensa internacional chama de candidato de extrema esquerda, que agora chama para o voto nulo, alertando os franceses que não devam votar nem em Marine Le Pen e também não votar em Emmanuel Macron. Então estamos aí num dilema delicado, mas entendemos que seria talvez uma situação de voto crítico para aqueles que optarem por essa saída, pois apesar de não concordarmos com a política de Macron e sabermos que defende a linha liberal e no capitalismo, em momentos de crise, o liberalismo tende a abraçar inclusive o fascismo, pode ser que a saída da via Macron seja uma forma de também evitar entregar a França diretamente às mãos da extrema-direita que há tanto tempo tenta o governo do país. De qualquer forma, não confiamos e não concordamos com nenhuma das políticas aí colocadas. Eu não sei se a questão do voto nulo seria o mais interessante, como a extrema esquerda ou a dita extrema esquerda francesa está pedindo, porém é um caminho aí que se tem tomado. Eu particularmente, colocando a realidade aqui no Brasil, ou se eu fosse um eleitor francês ou se eu estivesse
cá aqui no Brasil votando, eu realmente estaria aí numa situação bastante complicada, bastante delicada. Mas se a gente for pensar que numa eventual eleição brasileira tivéssemos um cenário semelhante e um cenário na qual outro candidato, não necessariamente de esquerda, mas que houvesse a chance de tirar Jair Bolsonaro, essa é uma discussão importante de se fazer. O preço que a esquerda às vezes precisaria pagar para não ter o chamado candidato pior, embora não seja exatamente aquele que quisessem. Essa é uma discussão realmente delicada, nós sabemos. Seria mais ou menos colocar, votaríamos em Dória, por exemplo, num eventual segundo turno, ou no atual presidente Jair Bolsonaro. Sinceramente, não consigo engolir nenhum, muito menos o outro. Porém, teríamos que ou optar pelo voto nulo ou optar pelo, entre aspas, mal menor, como alguns costumam muitas vezes colocar e ponderar nas suas argumentações. De qualquer forma, é um voto que vai estar dando, não está dando carta branca, evidentemente, mas estará dando as condições para, seja lá quem for o gerente do aparato burguês, colocar suas políticas de repressão, precarização do trabalho e, evidentemente, colocar o capitalismo a seu e principalmente trabalhar a bel prazer pelos interesses do capitalismo e não da classe trabalhadora. Fiz aí uma introdução, claro que um tanto quanto longa, mas justamente para ponderar uma questão que não diz respeito apenas à França, mas ao socialismo ou aos ideais socialistas em todo o mundo e como nesse momento buscar saídas para a classe trabalhadora. Infelizmente, com toda a delicadeza, com todas as complicações que o mundo e a política vem passando, são discussões importantes para a gente sempre buscar levar adiante. Pegando mais aqui na questão brasileira propriamente, falar do empreiteira de fachada e governo Bolsonaro. Eu vou até a nota aqui, está na Carta Capital, para poder falar com um pouco mais de embasamento. Pelo que consta aqui no site, a empreiteira usa a empresa de fachada para vencer licitações do governo Bolsonaro. A empresa já recebeu mais de 80 milhões do governo do ex-capitão via Codevasf, estatal dominada pelo Centrão, que não conseguiu comprovar o valor das próprias obras. Bom, isso não é de hoje que a gente vê questões, situações como essa. Aliás, é bastante comum esse tipo de crime, né? Eu estou aqui trabalhando evidentemente com suposições e, claro, o material da própria Carta Capital. Afinal de contas, não cabe aqui, a princípio, acusarmos ninguém. Mas o que diz a própria nota é que a empreiteira Engeforte, com sede em Imperatriz no Maranhão, tem vencido a maioria das concorrências de pavimentação promovidas pelo governo de Jair Bolsonaro. No geral, ela participa sozinha da disputa pela licitação ou usa uma empresa de fachada em nome do irmão dos sócios para garantir a conquista da concorrência. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo neste último domingo. Ao todo,
a Engie Forte já recebeu cerca de 84,6 milhões de reais do governo federal, mas tem 620 milhões de reais reservados em seu nome pela equipe do ex-capitão. A fonte dos recursos é a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, estatal entregue por Bolsonaro ao Centrão. A empresa não consegue, segundo o relatório de uma auditoria independente, comprovar o valor real das obras executadas por ela. Ao todo, a estatal administraria 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, sem garantir que as obras estejam sendo executadas. A empresa também está na mira da CGU por sobrepreço na compra de máquinas pesadas. Olha, eu acho que aí já coloca muita coisa em questão, no mínimo para nos fazer pensar, e evidentemente aqui fica um outro parecer também. Essa semana, para além dessa notícia, que acabou até passando um pouco batida por conta de outros problemas que também envolvem números, cifras, questões mal explicadas aqui, temos também o problema correlacionado à compra de Viagra, né, de comprimidos de Viagra e também de próteses penianas pelo Ministério da Defesa. A questão das obras, infelizmente, ainda não tem realmente muito mais nada conclusivo com relação a isso. Porém, eu acho que tudo tem indicado o quanto é falacioso o discurso do combate à corrupção, seja nesse ou qualquer outro governo que tenhamos tido até então. O que chama muito a atenção é o quanto buscam defender tanto a pessoa quanto o governo de Jair Bolsonaro, sendo que de Michel Temer para trás, qualquer denúncia semelhante já era suficiente, pelo menos para grande parte das pessoas, para colocar um governo como esse totalmente em descrédito. Claro que para muitos o atual governo já está mais do que desacreditado. Eu diria que é praticamente a mesma situação, talvez para a maioria de vocês que estejam aqui nos acompanhando, que estejam aqui me ouvindo. E quando a gente vê situações como essa, e eu não digo que coisas tão bizarras quanto não tenham acontecido em outros governos e também nas esferas estaduais e municipais Brasil afora, mas quando você pega uma questão como essa, com todo o problema de saúde no Brasil, com todo o problema de financiamento e repasse de medicamentos, com todo o problema que a gente sabe que as pessoas estão passando em hospitais sem a devida infraestrutura, em hospitais que não têm todos os medicamentos necessários, fora as várias filas na farmácia que a população vira e mexe é obrigada a enfrentar, e o Ministério da Defesa com diversos comprimidos de Viagra, além de próteses penianas devidamente garantidas. Aí eu fico pensando, e o problema não é ter as próteses penianas, afinal de contas, eu acredito que realmente deve haver uma faixa aí de militares, pacientes que até deve haver necessidade concreta e real de passarem por procedimentos que utilizem esses materiais. Mas será que é tanto assim a esse nível que está sendo falado? Isso já é algo que faz a gente, no mínimo, ter um tino e se preocupar. E, pior do que isso, ainda envolve também a questão da compra dos comprimidos de Viagra. Bom,
O Viagra, talvez muitos aqui não saibam, mas a princípio ele era um remédio que deveria ter sido, aliás, ele chegou a ser testado, né? E ele deveria ter sido desenvolvido para justamente combater a malária e possivelmente outras chamadas doenças tropicais. Acontece que, devido a experimentos e outras questões das quais vocês já estão entendendo muito bem onde eu quero chegar, os cientistas, os pesquisadores perceberam que ele acabava apresentando outras funções, ele acabava possibilitando outras coisas que não o combate efetivo à malária, e por isso, com o tempo, mais pesquisas e tecnologia, acabou evidentemente virando o medicamento que todos nós hoje conhecemos e, evidentemente, dá-lhe piadinha, trocadilhos, entre outros. Segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro e defensores, o medicamento, no caso, foi comprado para questões pulmonares e similares. Então, o Exército estaria fazendo uso do medicamento para esses problemas. A questão é que, tanto para malária, como foi testado no passado, e até onde eu muito bem sei, do pouco que eu entendo de medicamentos e suas devidas utilizações, nunca ouvi falar, ou pelo menos não com essa eficácia, que seria um medicamento indicado, e ainda mais se a gente pensar tantos outros existentes por aí, para tratar especificamente esse tipo de caso. Se fosse malária, já que houve tanta polêmica, principalmente no auge da pandemia, o Exército poderia muito bem se valer da boa e velha cloroquina para essa questão da malária e doenças tropicais. Não estamos falando aí, evidentemente, de Covid aqui. E para doenças pulmonares, bom, há tantos outros medicamentos que você não precisaria recorrer ao Viagra propriamente, ainda mais um remédio que, como eu aqui disse, o que dá de piadas, trocadilhos, entre outros comentários, às vezes é parar para pensar que, se teoricamente fosse um governo realmente honesto e comprometido, no mínimo estaríamos falando de pessoas muito burras e patéticas a ponto de dar o ouro para o bandido dessa forma e simplesmente buscar fazer questão de virar chacota nos jornais e na opinião pública de uma forma geral. Tá aí algo que eu realmente não entendo. Isso trabalhando com a hipótese, né, com a suposição de que estaríamos lidando com um governo cujos líderes, cujos representantes realmente, supostamente, fossem honestos e não estivessem envolvidos com nenhuma maracutaia. Sendo assim, é no mínimo estranho tudo o que ocorre e todos os meandros dessas histórias que parecem fazer com que eles, na verdade, estejam querendo, e eu hei de falar nesse tom mesmo jocoso, estão querendo zoar, zombar com a cara do brasileiro. Então, eis aí uma situação, no mínimo, esquisita de tantas outras que a gente vê na boa e velha política nacional. Seguindo aqui com a questão das fake news, eu acredito que muitos devem estar acompanhando e, o pior de tudo, divulgando as 1.200 pesquisas diferentes de institutos diferentes que a gente tem acompanhado e visto por aí,
Aliás, eu acho curioso, né, que pelo menos na minha áurea infância e juventude, quando a gente acompanhava política, geralmente eram três ou quatro institutos de pesquisas que, grosso modo, as pessoas e a própria imprensa, né, de uma forma geral, davam o devido respeito. Da eleição do Aécio para frente, começou, desculpa, da Dilma, né, contra Aécio Neves em 2014, começou a surgir tantos outros institutos de pesquisas e, diga-se de passagem, institutos inclusive estranhos, podemos assim dizer, e pior ainda, passou-se inclusive a investigar e muitos políticos, inclusive, entrarem com processos contra institutos de pesquisas por conta disso. O que eu estou querendo colocar aqui não é necessariamente uma denúncia de fake news, mas é pedir para que o senhor, a senhora, quem quer que seja, olha, a gente está, hoje é dia 14 de abril de 2022, estamos chegando na metade do mês de abril, e eu vou ser bem sincero, eu sei que as pessoas gostam, eu sei que a imprensa gosta, eu sei que os políticos gostam e tudo isso faz parte do jogo, infelizmente. Mas eu creio, e pelo menos tomo isso para mim, que até junho desse ano não é o momento de ficar se discutindo pesquisa eleitoral, ficar se discutindo se está na frente, está atrás, está em cima, está embaixo, se está aquele, está naquele outro, até porque isso leva, inclusive, as pessoas produzirem e criarem muitas fake news sobre as pesquisas eleitorais e, inclusive, algumas que não são necessariamente fake news, mas são má interpretação dos resultados, são má interpretação daquilo que está colocado e, pior ainda, às vezes são notícias que no título, no destaque, chamam muito a atenção, mas no todo a coisa é muito diferente. E pior ainda, muitas notícias dão aquele destaque, mas se você for ver mesmo a pesquisa grosso modo, a pesquisa a fundo, você percebe que o negócio é muito mais delicado do que se tem pensado. Então tá aí um ponto que eu acho que é importante as pessoas estarem atentas, porque tanto nos grupos de esquerda quanto nos grupos de direita, e aqui não é especificamente fake news, eu repito, mas uma má interpretação de dados e, claro, um jogo de versões para cada um privilegiar, evidentemente, o seu político ou criticar o seu adversário, a gente acaba vendo toda essa verborragia, toda essa guerra de interpretações que, para falar bem a verdade, não está levando a nada e, sinceramente, acho que só mostra o quanto o capitalismo está querendo promover essa verdadeira guerra eleitoral para justamente criar uma situação cada vez mais tensa nesse já delicado ano de 2022. Eu repito, é claro que é tentador, a gente sabe disso, entre aspas, é como se tivesse no sangue da gente, principalmente em momento eleitoral, a gente ficar acompanhando pesquisas de intenção de voto, mas de qualquer forma temos que levar em consideração que muita água ainda vai rolar, eu sempre repito isso, e tecnicamente nós estamos ainda lidando com os chamados pré-candidatos. Nem se pode falar ainda em candidatos propriamente. Então sabe-se lá o que é que vai acontecer mais para frente quando forem candidatos efetivamente e o que é que o futuro nos aguarda. Esse foi um
pega na mentira e mais simples, né? Pegando aí apenas uma questão que eu acho que era importante tratar aqui com todos vocês. Afinal de contas, o que se tem comentado sobre pesquisas eleitorais nas últimas semanas não é brincadeira. Eu não estou dizendo aqui que esse ou aquele estão mentindo, né, necessariamente, e também não é o caso, pelo menos agora no momento, de citar nomes. É apenas falando que há uma séria guerra de interpretações e, claro, cada um jogando a sua verdade ao seu bel prazer. Esse então, minha gente, foi nosso Notícias Comentadas de hoje, nosso Notícias Comentadas da semana de Páscoa, mais tranquilinho. Uma boa Páscoa para todos vocês. Sigam, curtam, espalhem, divulguem, chamem, comentem, elogiem, opinem, critiquem nosso podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. E para aqueles que podem, comam muito chocolate nesta Páscoa. Um feliz final de semana e tchau!